Hoje, diferente das aulas que eu leciono, hoje quem está aqui não é professora, não é a psicanalista, ou advogada, ou aluna, ou professora universitária. Hoje eu estou aqui despida da minha forma acadêmica para trabalhar uma das áreas que eu gosto muito, que são as áreas vinculadas às terapias holísticas, às terapias divinas, aquilo que não pode ser explicado pela ciência, aquilo que não pode ser explicado pelo homem, uma vez que nós só podemos explicar o que é matéria. O que não é matéria está fora da nossa possibilidade. E os livros que nós vamos utilizar nessa aula de hoje, que é uma aula inaugural, o curso efetivamente começa na próxima segunda-feira. Hoje é a nossa aula inaugural para a introdução do curso em Milagres. Essa aula está sendo aberta a várias pessoas, além daquelas que já fizeram as suas inscrições para o curso. E o curso, efetivamente, ele começa hoje, mas a semana que vem é que começa a contar as 5 aulas para o curso. Os livros que nós vamos utilizar são os Evangelhos Apócrifos, que são os Evangelhos de Tomé, de Filipe, de Maria Madalena, de Maria, da infância de Jesus. Utilizaremos a Bíblia Sagrada, Neville Goddard, Florence Scovel Shinn e tantos outros que falaram do reino que é dentro ou é fora ou faz parte da vida de cada um de nós. Quando me perguntam qual que é a base literária vinculada à Bíblia, que é a Bíblia de Nicéia, a mais próxima que eu encontro é essa daqui, que é a Bíblia de King James, né, que é a tradução, que é uma versão, tem a atualizada, e a outra eu prefiro a que não é atualizada, mas hoje comigo aqui está atualizada. E a gente dá início a essa aula. Eu espero que todos vocês levem o que vieram buscar e que, de alguma forma, o que vocês entenderão como um milagre aconteça na vida de cada um de vocês. Hoje a gente vai falar do chamado, do autoconhecimento, que o reino dentro de vós. O tema central dessa aula vai falar do autoconhecimento, do reino interior, do despertar da consciência, da espiritualidade madura, a partir do evangelho, como eu disse, de Tomé, em diálogo com os evangelhos canônicos, em diálogo com a filosofia, em diálogo com todos os livros que a gente vai trazendo para a nossa vida. Então, no dia de hoje, a gente traz a compreensão do autoconhecimento como a porta de entrada para uma espiritualidade que seja mais consciente, que seja mais madura, que seja mais transformadora, sem substituir evangelhos canônicos daqueles que creem, ou qualquer outro tipo de evangelho, mas acolhendo os textos apócrifos como fontes de símbolos, de história e de reflexão vinculadas ao nosso curso. Nessa primeira aula, nós não entraremos apenas em um texto religioso, nem apenas em uma análise histórica, a gente vai mais para os textos antigos, a gente vai entrar como se fosse uma travessia interior. O tema do autoconhecimento, ele acompanha a humanidade, assim, desde os tempos mais antigos. E desde a inscrição de Delfos, onde estava escrito lá, conhece-te a ti mesmo, e até a palavra de Jesus nos evangelhos canônicos, quando ele diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino está entre nós e em nós. O Evangelho de Tomé, ainda que não pertença ao cânon bíblico tradicional, ele preserva uma linguagem aqui que é profundamente simbólica, porque ele fala sobre o despertar, sobre a luz, ele fala sobre a verdade, ele fala sobre o conhecimento que nós devemos ter sobre nós mesmos. Ele não deve ser lido aqui
como substituição das crenças que você tem, seja uma crença cristã ou não, mas ele deve ser lido por alguém que se permite refletir sobre a busca espiritual interior, que é aquela busca que nós temos o tempo inteiro, sobre a escuta da nossa alma e sobre aquilo que permanece oculto, até que a nossa consciência efetivamente ela ganhe coragem para que nós possamos olhar, uma vez que foram dados a nós, desde o nosso nascimento, uma série de historicidades que, na verdade, nós não acreditamos, mas nós vamos fingindo que acreditamos para poder levar esse mundo e fingir mesmo que acredita. Muitos de nós sequer conseguem perpetuar esse conhecimento quando se diz, por exemplo, Adão e Eva, ou quando se diz a respeito do diabo, ou de Deus, ou dos anjos, é, porque existe uma série de situações aqui que nós vamos trazendo para a nossa vida, e existem outras que nos foram dadas desde o dia em que nós nascemos. O nosso nome, a nossa religiosidade, de quem a gente gosta, de quem a gente não gosta, onde a gente nasceu, onde a gente não nasceu, quem são nossos pais. Então, tudo isso foi sendo trazido para a nossa vida e isso foi fazendo parte da nossa história. Então, esse curso em milagres, cujo tema da aula de hoje é o chamado ao autoconhecimento, que o reino está dentro de nós, ele é como se fosse uma caminhada. Ele não é apenas uma situação intelectual de conhecimento. Aqui a gente vai estudar textos, história, tradição, símbolos, autores que são fantásticos, mas acima de tudo isso que a gente vai estudar hoje, a gente vai estudar a nós mesmos, diante da palavra, diante do mistério, diante da vida, diante da consciência que nós trazemos a todo instante. Então, antes de qualquer conteúdo, é, eu quero lembrar você que muitas vezes, né, tá só com o corpo assim na aula, que para que entenda isso, você precisa estar com a sua mente livre das preocupações que você tem, livre das pendências que você tem, livre de qualquer julgamento, porque todo julgamento ele acaba fazendo com que nós percamos a nossa capacidade de inteligência, que você ouça e aquilo que serve para você, leve para a tua vida. Aquilo que não servir para você, sabe, deixa fluir, deixa para outro canto. Conhecimento é a base da nossa formação, pelo menos deveria ser. Então, nesse momento, apenas respire, apenas receba. E aquilo que não servir para você, deixe fluir para caminhos onde não possa fazer mal a ninguém. Você só se perceba em presença, aonde você está, como você está, usufruindo de um conhecimento. Perceba assim o teu rosto, o teu ombro, o teu corpo presente naquilo que você está aprendendo. Não força nada, sabe? Apenas esteja aqui. É só isso. Esteja presente. A espiritualidade verdadeira, ela começa quando a gente para de fugir da gente e talvez esse seja o grande milagre da vida. Não um milagre externo, espetacular, visível, né, aos olhos do mundo, mas aquele milagre íntimo de finalmente escutar o que a tua alma vem tentando te dizer, ó, há tanto tempo. Então, o sentido da aula de hoje é: hoje trabalharemos o Evangelho de Tomé. É um texto antigo, classificado como apócrifo. É muito importante que isso fique bem claro aqui desde o início. Nós estudaremos, nós não estudaremos Tomé para poder substituir Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, que são os livros do cânon, que são os livros da igreja. Nós não faremos uma troca de fundamentos. Nós estudaremos Tomé como fonte simbólica, histórica, espiritual, como um documento que nos ajuda a compreender como é que diferentes comunidades antigas refletiram sobre Jesus, sobre a sabedoria, sobre a luz, sobre o reino, sobre o conhecimento interior, sobre aquilo que nós somos de verdade. Então, quando eu falo da palavra apócrifo, muitas vezes ela é compreendida também de forma errada, porque algumas pessoas elas pensam que apócrifo significa simplesmente falso, perigoso, proibido.
mas historicamente o termo ele está ligado assim como se fosse uma ideia de algo oculto, reservado, escondido, não incluído, que pode ser bom, mas de alguma forma foi colocado de lado. Isso não significa que todo texto apócrifo tenha o mesmo valor histórico. Óbvio que não, nem teológico, nem espiritual. Significa que a gente precisa ler com discernimento, não com ingenuidade, mas também não com medo. A maturidade espiritual, ela não teme o estudo, ela aprende a distinguir, ela aprende a procurar a verdade. Afinal de contas, conhecereis a verdade e a verdade, com certeza, vos libertará. Então, nossa postura nessa aula será de respeito, respeito à tradição cristã, respeito aos evangelhos canônicos, respeito à história, respeito aos textos e, sobretudo, respeito à experiência interior de cada pessoa que busca Deus, não apenas fora, mas no silêncio de cada um dentro de si. Então, a pergunta central da aula é: o que é reino? Onde está o reino? Quando a gente fala disso, assim, durante muito, muito tempo, muitas pessoas imaginaram que o reino de Deus, eles era apenas assim como um lugar distante, no futuro, como uma recompensa posterior, algo que viria de fora para dentro. Mas quando Jesus fala nos evangelhos canônicos, ele desloca essa compreensão. Em Lucas, por exemplo, ele diz que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, porque o reino, ele está entre nós. Essa frase, ela já abre, assim, uma série de questionamentos, porque quando a gente fala que o reino não está fora, mas que o reino está dentro, a gente já pega uma relação de presença divina do nosso corpo, da nossa mente, das coisas que nós somos. Porque nós somos, para nós, o nosso primeiro milagre. É uma transformação de percepção, uma conversão de olhar. Quando a gente vai para o Evangelho de Tomé, a gente encontra uma linguagem que é muito semelhante, mas ela é profundamente interior, porque o reino aqui ele é apresentado como algo que está de dentro para fora, como uma realidade que não pode ser reduzida a um templo, a um ritual externo, a uma instituição, uma forma visível de poder. Isso não significa negar uma comunidade, uma igreja, uma tradição, ou até os sacramentos, mas significa compreender que nenhuma prática exterior tem vida se o coração de cada pessoa vai continuar adormecido. Não adianta todos os rituais, todos os rosários, todas as mandalas de ouro, de pedras, se dentro da pessoa isso não for assim. Não é o de fora que te salva, não é o de fora que te aumenta, não é o de fora que te faz nada. É o que você tem dentro de você. Porque é você que se salva. Então, a espiritualidade interior, sem compromisso ético, ela pode se transformar numa ilusão que depois você vai chamar de qualquer coisa, menos de milagre. Então, o caminho maduro aqui une aquilo que eu tenho dentro de mim com a vida concreta que eu uso todos os dias. Então, para a gente poder compreender Tomé dentro de toda essa posição, é preciso a gente voltar ao mundo lá nos primórdios, bem nos séculos mesmo, bem nos primeiros séculos do cristianismo. Porque o cristianismo, ele nasce, a nascente dele não surgiu como uma instituição pronta, uniforme, sabe, com todos os textos lá organizadinho, desde o primeiro momento, de forma nenhuma. Ele nasceu em comunidades, nas memórias das pessoas, nos testemunhos das pessoas, nas cartas, nas pregações, nas tradições orais, nas experiências que cada pessoa tinha da sua fé. Então, durante algum tempo, diferentes textos, eles circulavam entre as comunidades cristãs, como, por exemplo, os evangelhos, as cartas, os atos, os apocalipses, os ditos atribuídos a Jesus, que eram frases que eram atribuídas a Jesus, as narrativas de infância, os escritos de sabedoria. Então, antes de eu ter algo chamado Bíblia, eu tenho um monte de coisa, um monte de escritos
eventos que passavam ali pelas comunidades, desde a morte de Jesus até mais ou menos 300 depois de Cristo. Então, os evangelhos canônicos, eles foram reconhecidos progressivamente como fundamentos de fé cristã pela tradição da igreja. Eles não se tornaram centrais, eles não foram colocados centrais, porque eles transmitiam, né, de modo reconhecido pelas comunidades, mas ele foi colocado central porque alguém compilou, juntou e determinou que aquilo era colocado. E ali estava o reconhecimento por algumas comunidades da memória apostólica de Jesus, da vida de Jesus, da paixão, da morte, da ressurreição e da mensagem. E tem outros textos ali que não chegou ao nosso conhecimento que ficaram fora da igreja. Fora, por vários e diferentes motivos e razões. Porque a origem era incerta, porque o uso era limitado, porque era uma doutrina incompatível com a igreja da época, porque a linguagem simbólica específica era diferente, porque a circulação era restrita, ou às vezes até por ausência de reconhecimento do eclesial amplo, que era ali a igreja. Então, o Evangelho de Tomé, ele foi encontrado em uma versão entre os documentos de Nag Hammadi no Egito em 1945. Embora, sabe, o seu conteúdo, deixa eu voltar aqui, embora o seu conteúdo ele possa refletir tradições muito mais antigas em grego, e ele é composto principalmente por ditos atribuídos a Jesus. O que são ditos atribuídos a Jesus? São frases que Jesus teria dito e que as pessoas ouviam e iam colocando ali no seu pensamento para depois virar escrita. Então, não tem narrativa de nascimento, não tem milagre, não tem paixão, não tem ressurreição, por isso que ele é diferente dos evangelhos canônicos, porque Tomé parece mais interessado, sobretudo, na sabedoria de Jesus, na revelação interior de Jesus e no despertar do ser humano. E essas características é que torna o texto tão precioso para poder ter uma reflexão simbólica, mas também ele exige muito cuidado para não isolar ele da totalidade das tradições, porque quando nós nos jogamos em algo, abandonando completamente o nosso conhecimento passado, a gente entra em conflito, porque o passado é um lugar onde a gente não visita mais, mas o passado ele reflete na vida de hoje coisas que nós aprendemos. Então essas coisas elas têm que ser modificadas devagar para que nós compreendamos e que isso efetivamente possa valer na nossa vida. O Evangelho de Tomé, ele é um texto, como eu disse, de ditos, de palavras de Jesus. Então, essas palavras de Jesus, ele nos dá conta, principalmente, de uma sequência narrativa, mas ele não apresenta assim cenas longas, aqueles deslocamentos, curas detalhadas, parábolas contextualizadas, como nos evangelhos canônicos. Ele possui uma linguagem própria, ela é mais interior, ela é mais de sabedoria, dizem sapiensal, mas sapiensal é sabedoria, às vezes muito mais próxima de uma tradição contemplativa. Tomé era aquele que contemplava Jesus, que amava Jesus, que tinha aquela coisa de despertar mesmo, sabe? Essa forma de texto, ela exige uma especial de leitura, por quê? Porque nós não devemos ler Tomé como a gente lê uma notícia, um manual, uma lei. A gente deve ler como um símbolo, como uma parábola, como uma poesia espiritual, porque o símbolo, ele não entrega tudo imediatamente. Ele pede uma meditação, ele vai abrindo camadas, porque ele incomoda a mente literal. Jesus, nos próprios evangelhos canônicos, ele ensinava frequentemente por parábolas, e as parábolas, elas não eram explicações fechadas, elas eram sementes lançadas na consciência, e essa consciência é que trazia para o homem a sua verdade interior. Então, quando Tomé fala de luz, de reino, de busca, de encontro, de revelação e o conhecimento de si, ele está trabalhando com uma linguagem simbólica, porque o perigo aqui é transformar um símbolo em uma fórmula. A riqueza real, ela não está em deixar que os símbolos nos interroguem, ela está aqui em fazer com que nós
Pensemos, autoconhecimento no sentido profundo. E isso não é narcisismo, não é viver girando em torno do próprio ego, como a gente diz na psicanálise, porque também não é transformar a sua vida espiritual em um culto à própria imagem. O autoconhecimento de verdade, o autoconhecimento real, ele é muito ao contrário, porque ele é a coragem de atravessar as ilusões sobre nós mesmos, é descobrir onde nós ainda somos movidos pelo nosso medo, pelo nosso orgulho, pela nossa ferida, pela nossa vaidade, pela nossa culpa, pelo nosso ressentimento, pela nossa carência, pelo nosso desejo de controle, pela necessidade de aprovação e pela repetição inconsciente de todas as coisas que nós vivemos. Quando a gente vai para a tradição filosófica da Grécia, tem uma frase que diz assim: conhece-te a ti mesmo. E isso está lá no Templo de Delfos. E isso não era uma frase de autoajuda, era uma advertência espiritual. Conhece a tua medida, conhece a tua alma, conhece os teus limites, conhece a tua ignorância. Sócrates, filósofo, ele fez dessa máxima um eixo da filosofia, porque para ele uma vida não examinada não merecia ser vivida. Na tradição cristã, esse chamado se aprofunda quando ele fala de conhecer-se é também reconhecer a necessidade de graça, de conversão, de humildade, de verdade. É saber-se inteiro num mundo onde a maioria das pessoas vivem por fragmento. Jesus, ele não chama o ser humano a uma aparência religiosa, mas a uma transformação no coração. Ele critica aqueles que limpam o exterior do copo, mas deixam o interior cheio de impureza. Essa imagem ela é essencial para a nossa aula de hoje. Porque o que adianta parecer espiritual por fora, se por dentro eu continuo sendo dominado pela inveja, pela raiva, pela mentira, pelo medo e pela dureza? Então, do que adianta tudo isso na minha vida se eu não consigo essa expressão de vida, essa expressão de amor? E a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente está passando por esse processo é que o nosso ego, ele sempre nos coloca a buscar o fenômeno. O que que é buscar o fenômeno? É buscar algo que a gente acredite que existe E e que aí? tem que ser na Eu tenho que nossa expulsar vontade, ela? que tem que ser na nossa vontade, no nosso desejo, na forma que a gente quer e nunca na forma que nós poderíamos ter. Então, conhece-te a ti mesmo, ainda que a frase ela seja pleonástica, porque não precisava de tudo isso, mas é conhece-te. Você precisa se conhecer. Você não tem que se incomodar com o conhecimento dos outros. Você tem que conhecer a você. O que você precisa, o que você está passando, onde você está, o que te move, como que está a tua inveja, como que estão as suas necessidades, como que está a tua vida. Porque quando você conhece você, as outras pessoas, elas não têm poder sobre você. E o maior de todos os milagres é você compreender a vida que você tem, é você compreender quem você é nesse grande processo que a vida vai trazendo para cada um de nós dentro do nosso contexto. Então, o reino interior, ele não é uma fuga do mundo, mas ele é uma transformação do olhar. Por que que não é uma fuga do mundo? Porque você vê um monte de gente falando assim, ai, porque para eu conseguir a minha iluminação, eu preciso ir para o monte, eu preciso ir para o Himalaia, eu preciso ir me afastar, eu preciso de um retiro. Se você precisa fugir para conseguir essa interioridade, você não está buscando a interioridade, você está buscando no exterior algo que te complete. Porque quando você quer efetivamente vivenciar a presença da tua vida, você faz isso em qualquer lugar, porque não é o onde você está,
é o onde você está em presença e não fisicamente. Porque eu posso fugir para uma montanha sozinha e lá eu vou ficar pensando na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, em todo mundo. Então eu preciso viver no grupo aonde eu quero viver, estando comigo presente. Então eu sair não me leva a lugar nenhum. Eu ficar, eu presenciar, eu estar em presença me faz ver o poder que eu tenho. Vós sois deuses. Vós sois deuses. E para que sejais alguém que tenha o poder dos deuses, você precisa conhecer a você, conhecer seus limites, suas paixões, suas invejas. Para onde você for, você vai. Olha, ficou feia essa frase? É verdade. Para onde o seu corpo fugir, você vai junto. O teu problema vai junto, a tua negação vai junto, as suas dores vão junto. Não adianta fugir se não está no corpo, está em você. Não adianta. Por isso que se dizia que o reino está dentro. Se eu quero os milagres que eu busco para a minha vida, eu preciso compreender quem eu sou, onde eu estou. Quando a gente fala que o reino está dentro, a gente não está dizendo que o mundo exterior não importa. Essa é uma distorção comum. A interioridade não é fuga irresponsável do mundo. Jesus, ele sempre ensinou isso, que o amor ao próximo, o cuidado com as pessoas mais carentes, o perdão, a justiça, a misericórdia, a verdade, e tudo isso não está só dentro, está fora, mas eu preciso compreender isso dentro. Por quê? Porque se alguém diz que encontrou o reino dentro de si, mas se torna indiferente ao sofrimento do outro, ele ainda não compreendeu o reino. Como é que eu posso dizer que eu encontrei a iluminação se eu continuo não me preocupando com a iluminação ao meu redor? O reino interior, aquilo que está dentro, ele é uma transformação da percepção. A pessoa começa a enxergar o mundo de outra forma. O que para ela antes era só uma, passava assim de ofensa, passa a ser compreendido como uma ferida. O que antes para aquela pessoa apenas era um inimigo, passa a ser visto como alguém que também está aprisionado. O que antes era culpa, que paralisava, que não deixava seguir, que não deixava terminar nada, que é chamado de procrastinação, era apenas um arrependimento que não vinha, ou que vinha de uma forma muito ruim. O que antes era medo, era só falta de confiança. O que antes era uma escuridão, se você começa a entender você por dentro, isso vira luz. Na linguagem de Neville Goddard, e que também a gente vai trabalhar nesse curso, a consciência, ela tem um papel criador na experiência humana. Porque para Neville, aquilo que a gente assume interiormente, ela molda a forma como eu vivo. E essa ideia, ela precisa ser lida com muito discernimento. Não pode cair em culpabilização simplista. Ah, você não conseguiu porque você não quis, porque você não pensou direito. Não é assim que funciona. Não se trata de dizer que todo sofrimento é criado de forma voluntária pela pessoa. Não. Trata-se aqui de perceber que estados interiores, eles influenciam profundamente a nossa relação com a interioridade. E às vezes, e com a realidade. E às vezes você vê as pessoas dizendo que o outro não consegue porque o outro não teve vontade, porque o outro não quis, porque o outro não estava preparado, porque não tem isso. Quando você se culpa, você carrega mais dor. O grande milagre não tem culpa. O que nós temos é uma responsabilidade para com a nossa vida. E a responsabilidade é minha porque eu vivo comigo. Então, quando eu falo de responsabilidade, é totalmente diferente do que eu dizer que eu tenho uma culpa.
Porque a culpa pressupõe que eu fiz ali, porque eu quis aquilo, porque eu gosto de sofrer, porque eu gosto de ficar doente, porque eu gosto de ter essa doença. Não é. É pela responsabilidade do pensar errado, do acreditar que você está tendo ganhos quando você está doente, do acreditar que você está tendo ganhos quando você está precisando dos outros, do acreditar que você só pode ser amado, amada, se você estiver precisando de alguém, do acreditar que você precisa pertencer a algo, que as pessoas precisam te validar. Você é único, exclusivo, não tem ninguém igual a você. E por não ter ninguém igual a você, você não precisa, de forma nenhuma, da validação dos outros, de forma nenhuma. Então, o que está oculto vai ser sempre revelado. Sombra, verdade, libertação. E aqui, um dos grandes temas dessa aula é o oculto. Não o oculto no sentido sensacionalista, mágico, obscuro, que faz para que as pessoas fiquem desesperadas. Não, é o oculto, sabe, como aquilo que ainda não foi trazido à consciência da consciência que eu tenho. Jesus, nos evangelhos, ele dizia que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Quando ele fazia essa afirmação, ele tinha uma força muito grande, porque o que está escondido na alma, de algum modo vai aparecer. Aparece no teu corpo, nos sintomas, nos teus sonhos, nas repetições, nas relações, nas escolhas, nas crises. E aí vem um sujeito comum chamado Freud, e ele mostra que aquilo que é recalcado retorna. Jung chamou de sombra todos os aspectos da psique que a pessoa não reconhece como seus, mas que continua atuando todos os dias. A espiritualidade, ela fala do exame de consciência, do arrependimento, de conversão, mas isso só maltrata ainda mais o ser humano, porque todas essas linguagens, embora diferentes, elas apontam para uma necessidade que você tem de dizer que você é sempre culpado. E não é assim. Você é um ser humano que está em processo continuado de elevação. E por estar em processo continuado de elevação, por ter muita responsabilidade e não compreender o que está vivendo, a gente comete equívocos. A verdade, de verdade mesmo, a verdade, ela liberta. Ela liberta, o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Porém, antes de libertar, a verdade vai desorganizar as mentiras que te sustentavam como prisões. E é por isso que muita gente prefere permanecer na aparência. A aparência exige menos coragem do que a verdade, porque você não precisa ser responsável. Você pode dizer que Deus quis, que Buda quis, pode dizer que os anjos quiseram, pode dizer que alguém fez um trabalho para você, pode dizer que a tua energia está baixa, pode dizer que alguém está fazendo mal para você. Então, a espiritualidade exterior, ela tem valor de verdade quando expressa uma vida que é interior, mas sem rito. E aqui a gente vê quantas pessoas elas precisam de ritualística, de orações, de encontros, de templos, de símbolos, de tradições, tudo para aprofundar algo que, na verdade, quando Jesus dizia, ou antes dele, outros nomes que nós vamos estudar, ah, Pedro, a minha igreja não é de pedra, a minha igreja é teu coração. Se eu precisar do exterior para crer, eu não creio, eu creio na matéria. Eu não creio naquilo que me fez, que deu origem a mim. Quando uma pessoa ora, mas ela não escuta, ela lê, mas não se transforma, ela frequenta, mas não ama, ela fala de Deus, mas não reconhece o outro, busca sinais, mas não muda a própria consciência, já.
Porque a experiência interior, ela não é uma emoção passageira, ela é transformação, ela é gradual. Santo Agostinho tem um livro chamado Confissões, e ele mostra esse movimento. Quando a pessoa deixa de procurar Deus apenas fora e começa a encontrá-lo no mais íntimo da sua alma, é ali que ele está. Descartes também dizia isso. Na tradição cristã também fala de um desprendimento interior, sabe? Um esvaziamento necessário para que Deus nasça na alma. Teresa de Ávila, ela falava do castelo interior como suas moradas, mostrando que a alma, que somos nós, é uma profundidade a ser atravessada. Então, o Evangelho de Tomé, quando ele fala do reino dentro e fora, ele pode ser lido nessa chave simbólica como se fosse o divino que não está ausente do mundo, mas o olhar adormecido que a gente não percebe. O reino, ele não é fabricado por nós, ele é descoberto quando a nossa consciência, ela efetivamente está desperta. E aí é um questionamento que fica. Tem um livro do Osho, tem um livro do Osho, que ele fala assim: encare sua realidade. Era uma vez um ursinho polar que perguntou para a mãe dele: Mãe, meu pai era urso polar? Ela fala: sim, era urso polar. Meu avô era urso polar? Sim, seu avô era urso polar. Meu bisavô era urso polar? Sim, seu bisavô era urso polar. Por que você está me perguntando tudo isso? Ah, porque eu tô com frio. Sim, mas o seu pai, seu bisavô, seu avô, todos eles também eram ursos e todos eles também sentiam frio. Qual o problema? O problema é justamente isso. Não é porque meu pai era urso polar e sentia frio que eu tenho que sentir frio. Não é porque meu pai, meu bisavô, meu tataravô passaram por alguma coisa que eu tenha que passar por isso também. Nós não somos animais que não têm raciocínio, que não têm consciência. Nós podemos mudar a nossa realidade no momento que nós quisermos. Nós podemos mudar aquilo que nós somos no momento em que nós quisermos. Nós podemos mudar qualquer coisa na nossa vida no momento que nós quisermos. Nós não precisamos viver de uma forma que outras pessoas viveram. Nós não precisamos disso. E toda vez que nós nos justificarmos para vivermos aquilo porque alguém viveu, a gente vai deixar a nossa vida de lado. E o único grande milagre que nós temos na nossa vida, o maior de todos, é a nossa vida. E nós brincamos com ela, nós jogamos com ela, nós ficamos a todo instante porque meu pai teve frio, porque meu avô teve frio, porque minha mãe sofreu, eu sofro também, porque meu pai sofreu, e todo mundo sofreu, então eu vou sofrer também, porque está na família, não tem problema nenhum. Não sei por que que você está reclamando de não ter, sua mãe também não tinha. Ok, mas eu não sou minha mãe. Ok, mas eu não sou meu pai. Ok, mas eu não sou ninguém da minha família ou ninguém que está fora desse mundo ou dentro desse mundo. A minha vida pertence a mim e eu mudo isso. Eu vou correr para não sentir frio. Eu vou botar uma blusa. Eu vou me esconder. Eu vou fazer um buraco e vou entrar dentro, mas eu não vou sentir frio, porque eu não sou os outros. E mesmo que eu acreditasse, para quem acredita na reencarnação, se eu acredito na reencarnação, eu vou abrir um buraco e vou entrar também, porque o corpo não é o mesmo. Eu sou, mas meu corpo não. Então, meu corpo não precisa passar pelo material que eu estou passando hoje. E aí, a gente fala que na hora que você entrar com um acordo com o seu passado, que ele está muito bem onde ele está, você vai começar a ver os grandes milagres da sua vida. E qual que é o primeiro grande milagre? É você compreender que você é dono da tua vida e que ninguém neste mundo pode dizer o contrário. A vida é sua. Mas e por que que eu tenho tanta dificuldade de escolher? Por que que eu tenho tanta dificuldade em compreender? Por que que eu tenho tanta dificuldade de mudar? Porque as pessoas, elas nos amedrontam. Porque as pessoas, elas vão colocando em cada um de nós cabresto, memórias, medos, vão fazendo com que nós, a todo instante, tenhamos cada vez mais medo.
Porque uma pessoa que é boa, porque não quer ir para o inferno, ela não é boa, ela só não quer ir para o inferno. Uma pessoa que não mata porque ela não quer ser presa ou porque ela não quer ir para o inferno, ela não é uma pessoa boa, ela só não quer ser presa e nem ir para o inferno. O que te move? Por que que você faz as coisas que você faz e por que que você não faz as coisas que você não faz? Porque não dá para ter dois senhores. E quando a gente fala desse milagre, é que eu só posso ter um Senhor, e esse Senhor é a minha consciência. Porque se eu estiver bem com a minha consciência, eu estou bem com qualquer Deus que eu queira tratar de Deus que seja de bondade. Não importa se o nome seja Buda, se seja Deus, se seja Jeová, não importa nome, porque nome foi dado pelo homem. E nome nós temos e podemos mudar a qualquer instante. Eu quero saber da essência, do que nós somos dentro da nossa essência, do que nós somos dentro daquilo que a gente traz a todo instante para a nossa vida. Então, se eu não estou consciente do meu estado agora, como é que eu posso viver a minha vida? Então, quando eu falo, o que que eu pergunto para mim? Eu pergunto para mim, onde que eu tenho buscado a força que eu preciso? Dentro ou fora? De quem que eu tenho tanta necessidade de ter aprovação? Quem é que manda em mim tão fortemente que esta pessoa precisa me dar aprovação? Quem é que tem o controle da minha vida para que eu possa fazer as coisas? Quem é que eu preciso de reconhecimento? Quem é que me dá segurança material? Qual é a religiosidade exterior que me prende ou me mantém? Eu tenho resposta pronta para todas as coisas? E as pessoas? Quem são as pessoas que eu estou pedindo para me validar? Quem é a pessoa que precisa me aplaudir para eu achar que aquilo que eu fiz foi bom? Em uma perfeição que nunca chega, qual é a perfeição que eu estou buscando? Quando eu deixo de fazer alguma coisa, algum trabalho, algum curso que eu fiz, alguma coisa que eu deixei de fazer, alguém que disse que eu era maravilhosa ou maravilhoso, que disse que eu fiz um milagre na vida dele ou na vida dela, que eu fui um anjo, por que que isso para mim é difícil de aceitar? Por que que isso para mim é tão difícil de compreender que eu realmente posso ser alguém na vida de alguém que modificou a vida dessa pessoa e que fez com que essa pessoa fosse melhor? Por que eu tenho tanta dificuldade de saber do meu valor? De acreditar que eu realmente sou boa, tal qual outras pessoas eu acho que são boas para mim? Por que eu não posso ser a pessoa boa da vida dos outros? O que em mim, na minha vida, ainda não foi levado até a luz? O que eu não consegui iluminar ainda na minha vida? Qual que é o medo que governa cada uma das minhas escolhas? O que que faz eu não escolher o que eu quero para escolher o que está mais ou menos? Qual que é a dor antiga que não me deixa caminhar e que ainda fala por mim, mesmo sem estar vivendo comigo nesse momento aqui? Qual que é a verdade que eu evito reconhecer em mim? Que os outros falam, que me irrita, mas eu não consigo. Eu não consigo aceitar que realmente eu sou assim. E qual é a parte de mim que eu estou precisando tratar com misericórdia? Qual é a parte de mim que eu estou ofendendo tanto, magoando tanto, brigando tanto, se achando tanto menos? Esse exercício aqui não é para gerar culpa, é para poder abrir uma escuta naquilo que a gente faz para o nosso autoconhecimento espiritual. Porque não é uma acusação, é o responder com sinceridade, para que a gente possa compreender quem a gente é. Bom, aqui a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque no momento em que nós buscamos a nossa elevação, vai aparecer aqui uma coisa chamada metanoia. Metanoia.
que muitas vezes essa palavra ela é traduzida como um arrependimento. Metanoia significa, na verdade, uma mudança de mente, uma mudança de consciência, uma transformação profunda da percepção. Quando Jesus chamava as pessoas, ele não chamava as pessoas apenas para sentir remorso. Ele chamava a pessoa para mudar o modo de ver. Era sempre para modificar a forma com que essa pessoa estava vendo o mundo dela. Então, a forma que essa pessoa estava vendo o mundo dela era a forma com que Jesus chamava ela para ver. E nessa categoria aqui, Jesus tinha uma forma linda de ver, que era assim: aonde as pessoas vinham à margem, ele via o profundo. Jesus andava com pessoas que a gente não teria coragem de carregar nem do lado. Jesus andava com gente que, se hoje a gente passasse perto, a gente mudava de rua. Jesus participava de lugares com gente que a gente se julga tão superior que a gente não teria coragem nem de chegar próximo. E a gente se julga elevado espiritualmente. A gente se julga assim. E a grandeza de Jesus está nisso. O autoconhecimento, sem essa metanoia, ela pode virar apenas uma análise boba. Porque a pessoa entende tudo sobre a dor dela, mas continua exatamente igual. Ela entende todos os traumas que tem, mas as suas repetições, o seu mecanismo, tudo está ali, mas ela não tem coragem de sair daquilo. E é difícil mesmo, porque até a dor, quando você vive muito tempo nela, ela não deixa você sair. Então, a metanoia é quando o conhecimento transforma isso e faz com que você se transforme. É quando aquilo que eu vejo em mim, ó, aquilo que eu vejo em mim, me chama para viver o outro lado, sem medo, sem remorso, sem culpa, sem dor. Quando a gente vai lá para a psicanálise, que hoje não é o tema, mas não dá para me furtar dela, a gente poderia dizer que há uma passagem de repetição inconsciente nessa elaboração. Na espiritualidade, a gente iria dizer que há uma passagem da cegueira para a luz. É? E em linguagem bíblica, se você for falar da Bíblia, a gente diria que há uma conversão. Numa linguagem filosófica, se a gente saísse lá para o estoicismo, por exemplo, a gente ia dizer que tem um despertar da consciência. As palavras aqui elas vão variar muito, mas a experiência ela é semelhante. Eu começo a perceber que eu não sou obrigado a continuar vivendo no mesmo estado interior que eu tenho vivido. Então, quando eu falo do Evangelho de Tomé, eu começo com uma atmosfera de busca. Em um de seus ditos mais conhecidos, as palavras de Jesus, a gente encontra a ideia de que aquele que busca deve continuar buscando até encontrar. E quando essa pessoa encontrar, ela vai ficar perturbada. Mas ao se perturbar, ela vai ficar maravilhada. E então alcançará uma forma de compreensão. Essa sequência, ela é extremamente profunda, sabe por quê? Porque primeiro ela busca, depois ela encontra. Encontrando, ela fica perturbada. Perturbada, ela se maravilha. Se maravilhando, ela compreende. E compreendendo, ela sabe que ela está fadada a ser tudo o que ela quiser e que não depende de ninguém. Porque primeiro veio a busca. E a busca é essa inquietação que a gente fica. Quem busca já não está satisfeito com a superfície. Quem está aqui hoje, por exemplo? Quem está aqui hoje? Você acha que quem está aqui hoje está satisfeito com a vida que tem? Não falo com a vida material. Você acha que quem está aqui hoje não está buscando um caminho novo, não quer compreender algo novo? E às vezes as palavras não perturbam, e às vezes as palavras te dão, meu Deus, eu não quero ficar aqui, eu não quero ouvir isso, eu não quero. Mas aí você começa a compreender que você é produto do todo. Você é o maior milagre do universo. O maior milagre. Em qualquer tempo. Lao Tse,
Ele trazia isso. Buda trazia isso, Zaratustra trazia isso, Hermes Trismegisto trazia isso, Confúcio trazia isso, porque é a busca interior do autoconhecimento que te leva a lugares inimagináveis. Conhecereis a verdade vos libertará. Vós sois deuses. Ó homens de pouca fé, agora, por que que é tão bonito ouvir Jesus falar isso lá nos evangelhos, no livro, no filme? Ah, homens de pouca fé, vocês podem tanto quanto eu, mas na prática, imagina, é Jesus. Se vós tiverdes a fé de um grão de mostarda, direis que essa montanha saia daqui e vá para lá. Você acha que Jesus estava falando que você ia ter força para pegar essa montanha e pôr lá? Não. E a montanha também aqui era uma metáfora. Porque se você tiver a fé de um grão de mostarda, você muda qualquer coisa na tua vida de forma material. Ah, mas então você vai dizer que eu não tive fé, por isso que eu não consegui jamais diria isso. Porque a nossa fé, ela tem que estar junto com a nossa emoção, a nossa emoção tem que estar junto com a nossa vivência de mundo. E por vezes, a vivência de mundo que nós estamos tendo, ela está nos segurando tanto nesse chão, ela está nos judiando tanto que a gente não consegue ser esse grão de mostarda ou ter essa força para sair de onde a gente está. E é nesse momento que a gente começa a buscar essa coisa interior que talvez mostre para a gente isso. Então vamos lá. Se primeiro vem a busca e depois a inquietação, quem busca, como eu disse, já não está satisfeito com a superfície. Se você não está mais superfície, você vai de encontro. Mas o encontro que você busca para tudo na tua vida nem sempre é confortável. Porque às vezes, quando nós encontramos a verdade, a gente fica perturbado. Porque, porque a verdade, ela desfaz as ilusões, as mágicas, as coisas que as pessoas dizem que são fáceis, as coisas que as pessoas dizem que qualquer um consegue, e desorganiza tudo isso. Só que quando você compreende tudo isso, depois dessa perturbação, aí vem o maravilhamento. Porque aquilo que parecia perda, ela se revela numa realidade muito mais ampla. Porque quando a gente fala de vida espiritual, muitas pessoas querem encontrar sem serem perturbadas, né? Elas querem luz, mas esquece que para passar pela luz eu tenho que passar pela sombra. Para passar, chegar na verdade, na paz, eu tenho que encontrar a verdade. Até para o milagre eu preciso da transformação. O caminho interior, aquele que está aqui dentro, ele não funciona assim. O encontro com Deus, com Buda, com Jeová, com o nome que eu der, quando verdadeiro, ele ilumina também aquilo que está dentro de nós que precisa ser curado. Então, quando a gente fala de luz interior, a gente precisa ter cuidado, porque a luz interior, ela não significa que o ego humano é Deus no sentido absoluto. Não, não é isso. Ela não significa idolatrar a si mesmo. A tradição cristã, ela sempre preserva a diferença entre criador e criatura. Porém, também afirma que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. A gente também encontra nos Salmos, em João, imagens de luz como presença divina. Então, não existe criatura e criador. E por que que não existe criatura e criador? Vejamos. E Deus criou o mundo e tudo que nele há. Se Deus criou o mundo e tudo que nele há, quem é o mundo? É Deus. Se Deus é o mundo e eu estou no mundo, eu também sou Deus. Porque se eu tiver a presunção de dizer que Deus, ou quem quer que seja, criou o mundo, o que está fora de Deus? Então, dentro desse princípio, eu preciso compreender que a minha força, ela não vem do nada, ela vem de algo muito maior que eu e que me dá uma possibilidade de manifestação. Se Deus criou o mundo e tudo que nele há, tudo está criado. Posso criar alguma coisa? Não. Eu posso manifestar. Manifestar. As coisas já estão aqui, mas eu posso manifestar.
Eu posso trazer à realidade essa coisa. Agora, existem coisas que eu não posso. Posso. Eu posso, eu sei o que que é água. H2O, água. Oxigênio e hidrogênio, água. Posso fazer água? Posso, mas o tanto de energia que eu ia ter que gastar não compensa. Por quê? Porque não dá para fazer, mas eu sei como faz. Outras tantas coisas eu sei como faz, mas o que é divino eu não posso fazer, nem manifestar. Eu quero ter um filho, eu posso manifestá-lo através do meu corpo, mas eu não posso dar a vida a ele, porque não depende de mim. Eu tenho sol, eu sei que às 5:30 da manhã ele vai nascer, mas eu não posso antecipá-lo. Então, aquilo que é divino não depende de mim. Todo o resto depende de mim. No meu corpo, biologicamente, eu tenho o meu sistema nervoso autônomo que não depende de mim. Todo o resto depende. Se eu dormir, eu continuo respirando, eu não preciso respirar. O meu corpo respira por mim. O meu sangue, tudo por mim. O oxigênio no mundo, ele continua por mim. As árvores continuam com a fotossíntese por mim e por elas. Agora, o que que depende de mim? A minha qualidade de vida. O que que depende de mim? A manifestação que eu quero para mim. E tudo quanto pedides em oração, acreditando que já tens, é seu. Tudo quanto pedires em oração. Agora, o que que eu posso pedir? Aquilo que eu conheço. Porque se eu não conhecer, eu não tenho como pedir. Não sei o que é. Por isso que no meu corpo, antes de eu pensar, eu senti. Então, eu sinto, eu penso e verbalizo. Então, eu sinto a necessidade, eu penso a necessidade e materializo a necessidade. Eu sinto calor, eu penso calor, imagino um jeito de terminar aquele calor e manifesto um ventilador, um ar-condicionado. Agora, tudo já estava aqui. Eu só manifestei a forma de fazer. Se todos os homens morressem e ficasse um só vivo, um homem e uma mulher vivos, o mundo teria tudo que tem hoje novamente. Porque eles viram tudo, então eles criariam, eles manifestariam tudo novamente. Porque aquilo que eu consigo imaginar, eu consigo pôr no papel. Se eu consigo no papel, eu consigo fazer. É uma questão de eu saber. Conhecereis a verdade vos libertará. O exemplo mais tonto do mundo, mas é o que mais cabe. Leite condensado, leite de vaca, 3 ovos. São só isso. Mas se eu bater tudo no liquidificador e botar numa panela, eu tenho um pudim de leite condensado, que eu não tinha antes. Ai, você criou um pudim. Não, você não criou, você manifestou. Por que que eu manifestei? Porque o leite já tinha, o açúcar já tinha tudo. Tava lá. A vaquinha tá com leite, a galinhazinha tá com os ovos, a cana-de-açúcar tá com açúcar. Eu não criei nada. Eu manifesto a partir de algo que já foi deixado para mim por intermédio do Criador. Ai, mas o homem, vamos lá para Planck, vamos lá para Tesla, energia elétrica. Não, meu bem. Se for da água, os rios já estavam lá, represou a água, virou energia. Se for do ar, se for do vento, o vento já estava lá. Foi lá e colocou um aparelho eólico e ele vai fazer energia. Nós não criamos nada. Nós manifestamos a partir daquilo que já está aqui. Agora, qual a dificuldade nossa em manifestar coisas para a nossa vida? Por que que nós não conseguimos manifestar coisas para a nossa vida? Porque a gente está sempre batendo entre a nossa emoção e o nosso sentir. Eu quero, mas eu não quero muito. Eu quero aquilo, mas se acontecer, eu não vou ficar feliz. Eu quero muito morar ali, mas eu vou ter que abandonar as pessoas. Eu quero muito estudar lá, mas aí eu vou ter que passar o dia inteiro lá.
Então, o meu querer e o meu sentir, ele tem que estar junto para que eu possa manifestar na minha vida as coisas. Se não estiverem juntos, eu não vou conseguir manifestar as coisas na minha vida. Então, para poder reconhecer essa luz interior como marca divina, a nossa dignidade espiritual, a nossa responsabilidade de viver de acordo com essa luz, não é fácil. Porque o problema é que muitas pessoas querem a luz como um privilégio, não como uma responsabilidade. Mas se há luz em mim, ela deve iluminar minhas escolhas. Ela deve transformar minha fala, meu modo de tratar o outro, minha ética, minha relação com a verdade. Quando a gente fala de Florence Scovel Shinn, na linguagem metafísica cristã, porque ela falava da metafísica cristã, ela usava inclusive essa mesma Bíblia aqui, ela falava da palavra como força criadora de manifestação e da confiança espiritual, como se fosse um caminho de reorganização interior. Mesmo que a gente leia a obra dela com discernimento, sem exageros mágicos, há uma intuição preciosa, porque a palavra que a gente pronuncia diante da vida, diante da crença, é o que alimenta a nossa imaginação. A pessoa que se reconhece como portadora de luz, ela deve cuidar da palavra, porque a palavra pode curar ou pode ferir. Ela pode libertar, mas ela pode aprisionar. Vocês deuses. Essa também é uma interpretação muito perigosa. Porque uma frase que a gente vai trabalhar muito durante esse curso é vocês deuses. E ela aparece no Salmo 82. E ela é retomada por Jesus no Evangelho de João. E essa frase, ela exige cuidado, porque ela não deve ser lida como uma autorização para nossa arrogância espiritual, nem como uma afirmação de que o humano é Deus em sentido absoluto. Jesus utilizava dentro de um contexto de debate, apontando para a dignidade e para a profundidade da vocação humana diante da palavra. A gente pode compreender essa frase como um chamado à nossa responsabilidade da nossa consciência, porque o ser humano ele não é apenas matéria sem sentido, ele também não é um animal automático. Ele participa de uma dimensão espiritual, ética, simbólica, é capaz de verdade, de amor, de compaixão, de manifestação, de arrependimento, de transformação, mas quanto maior a dignidade, maior a responsabilidade. A gente vai estudar nesse curso também Hermes Trismegisto, porque na tradição hermética, a fala do princípio mental, da correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo, e da ideia de que o ser humano participa de uma ordem maior, é muito grande. O estoicismo de Marco Aurélio, de Sêneca, de Epicteto, a gente vai aprender como que a pessoa deve governar a si mesma, distinguir o que depende dela e o que não depende, cultivar virtudes, mas não ser escrava de paixões, de pessoas, de nada que seja desordenado. Essas tradições aqui, quando elas lidas assim com muito discernimento, elas vão dialogar sempre com a ideia de nobreza interior do despertar de cada um de nós. Porque o que está esculto em nós, o que está oculto em nós, está sempre vinculado ao nosso medo, ao nosso orgulho e às nossas feridas. Sempre. Porque o autoconhecimento espiritual, ele exige que a gente olhe para três grandes camadas da nossa vida, que é o medo, que é o orgulho e que é a ferida. Porque o medo, ele nos faz buscar controle. Muitas pessoas chamam de prudência, aquilo que lá no fundo, mas bem no fundo mesmo, é medo. É medo de amar, é medo de perder, medo de confiar, medo de mudar, medo de ser visto, medo de fracassar, medo de ser rejeitado por Deus, medo de não ser o suficiente. As outras pessoas têm orgulho. E esse orgulho faz a pessoa buscar a superioridade. Porque às vezes até a espiritualidade ela vira orgulho. A pessoa se acha mais esperta, mais iluminada, mais evoluída, mais pura. Mas o verdadeiro despertar, ele torna uma pessoa muito mais humilde, não mais arrogante.
Aqueles que verdadeiramente são não falam, não tem necessidade, porque os outros percebem. E a ferida, ela nos faz repetir aquilo que não foi curado em nós. E isso fica buscando sempre um cenário para voltar. A pessoa ferida por abandono, ela vai querer abandonar antes de ser abandonada. A pessoa que foi ferida por humilhação, ela vai querer humilhar para não ser humilhada de novo. A pessoa que foi ferida, ela vai sempre ficar pedindo a aprovação para não ser ferida de novo. E essa pessoa, ela vai sempre estar desconfiando de tudo e de todo mundo que vem para a vida dela. Então, trazer isso à luz não é se condenar, é permitir que a graça, nós vamos ouvir muito falar disso pelo poder da lei ou pelo poder da graça, toque ainda mais naquilo que está preso em você. E a gente vai ver aqui, nesse sentido, a gente vai ver sempre a verdade como, não como uma maledicência, uma maldade, uma coisa ruim. A gente vai ver isso aqui como sendo uma libertação. João e Tomé, em diálogo, falavam muito isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu falo dessa frase, ela é uma das mais profundas da tradição cristã, porque a verdade ela não é apenas uma informação correta. A verdade é o encontro com Deus, é o encontro com Jesus, é o encontro com Buda, com aquilo que desfaz mentira, com ilusão, com a escravidão interior. Quando a gente vai para o Evangelho de Tomé, a busca pelo conhecimento, ele aparece como se fosse um caminho de vida, mas a gente precisa diferenciar conhecimento espiritual de curiosidade secreta. Porque conhecer, na tradição, não é apenas saber mentalmente, é participar, experimentar, viver. E quando qualquer livro sagrado diz que alguém conhece Deus, não está falando de informação religiosa, está falando da relação, da intimidade, da transformação. Porque conhecer Deus, ou quem quer que criou o mundo no papel, é fácil. Agora, a verdade que liberta, ela não é apenas a verdade que eu digo sobre os outros, é a verdade que eu aceito sobre mim. Que máscaras que eu uso nesse sentido? Que personagem eu construí nessa vida? Né? Que dor que eu estou escondendo aqui dentro? Qual é o perdão que eu fico adiando? Que mentira, que mentira eu sustento para não mudar? Olha que forte. Qual a mentira que eu uso em mim para que eu não mude? Qual que é a dor que eu fico escondendo? Qual é a máscara que eu gosto de usar? Qual que foi o personagem que eu construí porque eu sofro demais? Que imagem de Deus eu carrego que talvez tenha mais a ver com medo do que com amor? O Deus que eu falo acreditar é um Deus de amor ou um Deus de medo? Qual é o Deus que eu carrego em mim? Qual é esse Deus? E se eu tivesse que perguntar para qualquer um hoje, o que que em mim hoje pede luz? Que parte de mim ainda está no medo? Que verdade que eu já sei, mas eu evito aceitar? Onde eu confundo espiritualidade com aparência? Como é que seria a minha vida se eu acreditasse de verdade que o reino começa dentro? Como seria a minha vida de verdade se eu acreditasse que ao morrer eu encontraria Deus ou Jesus? Não é necessário compartilhar. Isso é seu. A resposta é sua. A sua consciência. A sua consciência que diz. Agora, a resposta é muito importante. Porque quando a gente começa a buscar a nossa espiritualidade, essas perguntas elas não vêm para julgamento de ninguém. Elas não são espelhos. Toda a espiritualidade ela precisa ser examinada pelos frutos. Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos. Então, quais frutos a minha espiritualidade tem produzido? Mais paciência? Mais verdade? Mais compaixão? Mais responsabilidade? Mais humildade? Ou mais rigidez? Superioridade? Medo? Julgamento? O que que eu estou trazendo para a minha vida? Se eu for para Neville Goddard para falar da oração e da consciência, eu mudo também um pouco. Porque Neville Goddard ele trabalhava profundamente com a ideia de que a imaginação e a consciência participam da experiência da realidade. E uma das suas leituras mais conhecidas, ela se aproxima muito de uma frase que a gente encontra nos evangelhos. Tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes e assim será. Essa frase ela está presente no Evangelho de Marcos.
mas ela não deve ser lida de modo infantil, como se Deus fosse obrigado a cumprir caprichos humanos. Ela aponta para uma dimensão profunda de fé, a fé que você tem em você. A oração verdadeira não é apenas pedir, é entrar em um estado interior de confiança, de alinhamento e de entrega. Eu sei que eu vou ter isso. A oração madura, ela não manipula Deus, ela transforma quem ora. Quando eu peço, quando eu oro de verdade, eu não apenas tento mudar a circunstância que eu vivo, eu me deixo mudar diante disso. O milagre mais profundo talvez seja esse. Eu me torno uma pessoa capaz de receber, perceber, de agir e confiar de outro modo. Neville Goddard, ele ajuda a pensar o poder da imaginação, mas Jesus, ele nos lembra que a imaginação precisa ser atravessada pela fé, pelo amor, pela verdade, pela entrega. Sem técnica espiritual, isso pode virar só um ego. Com ética, com oração, com consciência, a gente tem um caminho aí de transformação. No estoicismo, que é o governo de si, a liberdade interior de cada um de nós, é muito importante a gente lembrar que oferece aqui uma ponte para o autoconhecimento. Tem um filósofo estoico que ele chama Epicteto, e ele ensinava que a gente precisa distinguir aquilo que depende de nós e aquilo que não depende de nós. Quando a gente fala de Marco Aurélio, que também é estoico, e foi um imperador e filósofo, ele escrevia para si mesmo como quem educa a própria alma. Sêneca, que também é filósofo, ele refletia sobre a brevidade da vida, sobre a ira, sobre a serenidade e sobre o domínio que a gente tem que ter sobre nós mesmos. Então, nós não escolhemos todas as nossas dores, mas a gente pode escolher não transformar toda a dor em amargura na nossa vida. A gente não controla o passado, mas a gente pode assumir hoje uma postura mais consciente do que aquela que nos deu o passado que a gente teve. Então, o autoconhecimento, nesse sentido, ele é também o governar a si mesmo. Não aquele governo rígido, repressivo, sem emoção, mas ter amor para com você. A pessoa desperta não é aquela que não sente medo, nem raiva, nem tristeza. É aquela que começa a não ser não governada cegamente por eles. Então, dentro desses evangelhos que nós vamos estudar, dentro de Neville, de Trismegisto, de filosofia, a gente deve ser tudo com muito cuidado. Por quê? Porque a gente precisa preservar o nosso autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala que o reino, o grande reinado, a grande luminosidade, ela não vai ser encontrada por quem foge de si mesmo, mas por quem permite que a verdade ilumine a própria alma. E durante esse curso, vocês, quem for fazer o curso, vai perceber as reações que vão sendo mudadas. Observa onde que você se defende, onde você se irrita mais, onde você busca aprovação, onde você se sente ameaçado pela verdade, onde também existe luz e onde há amor, onde há desejo sincero de transformação. Então, o que em mim precisa ser trazido à luz? E quando a gente fala isso, é muito importante a gente ter dentro da gente algumas coisas que são muito claras e que a gente fica fugindo. A primeira é que eu tenha coragem de me conhecer sem me condenar. Ver tudo que eu tenho de ruim em mim sem me condenar, buscando me transformar. Que eu tenha humildade para reconhecer as minhas sombras. Porque não existe luz sem sombra. Eu preciso conhecer, reconhecer, para que eu possa cuidar disso. Que eu tenha fé para acolher a luz que chega perto de mim. Que dentro de mim, eu não tenha só orgulho, mas que eu tenha amor, verdade, e que essa seja a primeira grande porta que eu atravesse para compreender que milagre não é aquilo que acontece fora, mas é aquilo que acontece dentro de mim. O autoconhecimento espiritual não é olhar para si e se adorar,
Ai, como eu sou ótima, maravilhosa. Mas eu olhar para mim e deixar de viver na mentira. Aquilo que está dentro de mim não elimina o mundo, mas ele transforma a maneira como eu habito nesse mundo. Aquilo que é trazido à luz, ele continua governando a vida a partir da sombra, mas agora eu prefiro a luz, eu prefiro a graça do que a lei. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando Deus fala comigo, eu tenho intuição. A espiritualidade, quando ela está bem madura, ela não foge da história. Ela não despreza nada. Ela não teme nada. Ela tem discernimento para entender que houve uma transformação. Então, dentro desse contexto, essa aula, ela é como se fosse assim, uma convocação silenciosa para que as pessoas acordem e compreendam a vida que elas têm e a força que elas podem adquirir, não por causa de mim, não por causa de todo o material que eu leio, mas porque a transformação se dá pela escuta de outras pessoas que já passaram por determinadas coisas. E o Evangelho de Tomé é isso. Por isso que, lido com discernimento, ele recorda que tem uma sabedoria para ser despertada. E a gente vai encontrar as nossas feridas, as nossas sombras, os nossos medos, as nossas ilusões. Só que isso já não vai ter importância, porque uma pessoa que se torna iluminada, ela não tem medo da morte. E uma pessoa que não tem medo da morte, ela não pode ser dominada por nada nesse mundo. A alma, o espírito, você, eu, quando a gente se reconhece diante da verdade, a gente nunca mais se perde. A gente começa a querer voltar para casa. Mas não é voltar para casa morrendo. Não é assim. É voltar para casa no sentido de compreender a tua vida. Quando no Evangelho está dizendo que quem não morrer para o seu passado, quem não abandonar o passado, porque se passado fosse bom, ele não era passado. Até a roupa passada é passada porque ela não serve para usar daquele jeito. O teu passado tem que continuar onde ele está. Ótimo, maravilhoso, serviu, te fez ensinar, te fez chorar, te fez ser feliz. Legal, mas já foi. O que você tem é só hoje. Porque amanhã, não sei se vai vir. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Se eu tiver o amanhã, ele é produto do que eu fiz hoje. Isso é a certeza mais correta da vida. Mais correta. O que que eu estou fazendo hoje? O que eu fiz hoje? Se eu não começar a me respeitar, se eu não começar a me amar, se eu não começar a me valorar, a me trazer como a pessoa mais importante desse mundo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Ah, mas isso é ego. Não, eu disse que eu gosto de mim. Mas se eu não gostar de mim, eu não tenho como gostar dos outros, porque eu só posso dar o que eu tenho. Uma pessoa que não se ama, não ama ninguém. Uma pessoa que não sorri para ela, não sorri para ninguém de verdade. É que nós vivemos num fingimento absurdo o tempo inteiro, para ter validação, para agradar. Quantos lugares você vai sorrindo com a tua alma sangrando só porque você precisa ir, porque senão, quantas velas você acende, quantas orações você faz só para não ir para o inferno? E rapidamente, porque Deus já vê e você segue o caminho. Quanta coisa você faz por medo e não porque você quer fazer. Eu, graças à boa luz, poder da graça, eu já não me preocupo mais, de forma nenhuma, eu não me preocupo mais com a minha situação de medo. Eu não tenho medo. Algumas coisas eu perdi o medo. Aliás, quase todas as coisas eu perdi o medo. Porque o que eu posso controlar, depende de mim, eu controlo. O que eu não posso controlar não depende de mim, eu não controlo. Mas aquilo que eu posso controlar, que é o meu humor, que é a minha vida,
que é o meu sorriso, que é o meu companheirismo, que é o meu querer, que é o meu fazer, isso eu faço. E isso não é uma questão de onde você mora, onde você vive. Quando, quando você está buscando muito no teu passado, tem um livro do outro que chama Sublime Vazio. Ele diz assim: você quer ir para o presente ou para o futuro, mas as suas pernas, elas estão sendo puxadas para trás continuamente pelo passado. O passado está pesando tanto em você que aí eu te pergunto, como é que você pode avançar para o futuro? Como é que você pode ficar no presente se você não permite retirar o peso do passado? A montanha é muito grande, é um Himalaia, desconhecido, não mapeado, ninguém sabe como passar por ela e todo mundo é um Himalaia. O que ele quis dizer com isso? Todos nós somos o monte que nós queremos fugir. É que a gente acha que a gente vai ter espiritualidade se estiver num lugar limpo, cheiroso, com velas, perfume, água batendo. Aí a pessoa fala assim: nossa, eu me senti tão em paz. Bem, num lugar desse, eu me sinto em paz. Mas se eu tiver com problema, o problema está lá dentro comigo. O problema está lá dentro comigo. Ai, mas essa pessoa tem uma energia tão boa. Não, meu amor, é você quem tem uma energia boa. Porque você só sente a sua energia. Se você estiver bem, você vai e as pessoas ficam bem. Se você estiver mal, você vai passar, Jesus vai passar do seu lado, você vai falar, ah, mendigo sem vergonha. Porque a gente só reconhece aquilo que a gente é. Eu vejo no outro espelho que é meu. Eu vejo no outro espelho que é meu. Se eu estiver bem, eu estou bem em qualquer lugar. Não tem aquele pessoal andarilho que vão pelas ruas andando, estrada, para dar. Ele é feliz, ele é feliz. Não tem aquela pessoa que está morando num palácio cheio de ouro e é infeliz. Ele é infeliz porque ele é infeliz. Não é o local, é você. É você. Eu brinco até hoje com meu marido que um dos melhores jantares que nós dois tivemos foi sentado no meio-fio comendo um cachorro-quente de carrocinha. Porque naquele momento a gente estava dando risada, estava brincando, estava conversando, porque parou ali e comeu um negócio. Às vezes você está num restaurante caríssimo, com uma comida maravilhosa, com um vinho maravilhoso, mas o ambiente não era igual àquele. Não era igual àquele. E não estou dizendo que comer cachorro-quente é melhor do que comer uma. Não, estou dizendo que é o ambiente, a ambiência onde você está. É você quem faz o seu momento, é você que faz o seu lugar, é você que faz as suas coisas. Eu estou aqui, vocês estão aí. Mas vocês só estão aí porque eu mandei um convite, porque eu coloquei que eu ia fazer. Se eu não tivesse colocado, vocês não estariam aqui. Eu manifestei isso. É a minha manifestação. E poderia não ter vindo ninguém. Continuava sendo a minha manifestação. Porque o que eu falo, eu não falo para os outros, eu falo para mim. Porque talvez se eu ouvir o que eu digo, eu também mude a minha vida. E todos os milagres, que a gente vai ver na vida, que a gente vai ver nesse contexto, nós vamos ver que nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Ah, mas você não faz, faço. Acredite que faço. O problema é que cada um tem uma visão do que é milagre. Cada um tem uma visão do que é bom para si. Para mim, hoje, agora, aos 60, quase 61 anos, isso é um milagre. O milagre não é o esplendoroso, é o que me faz bem. E eu vou chegar aonde eu quero chegar, porque não é que eu acredito, é porque eu tenho certeza. Está aberto a questionamento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta relacionada ao que nós ouvimos hoje. Ninguém.
Fiquei feliz em te ver aqui, Beth, Verenita, Carla. A Carla trabalha tanto, a Carla tá morrendo hoje ali, tadinha. A Ioná, tadinha não é tadinha de tadinha, tá, Carla? Tadinha carinhosamente. Silvia, Inês, Shelley, Karina, Leide, Flávia, a Suzy, Verenita, Verônica, Inês, a outros que eu não tô vendo o nome, Mari, Jader, a... Nossa, aquele menino lá de Moçambique, eu acho que ele não conseguiu entrar. E ele mandou vários e-mails para mim hoje. A Dalva, a Karina. Alguém tem alguma pergunta? Silvia? Ioná? Eu faço. A Ioná pediu primeiro, eu acho. Oi. Mas pode ir, Verenita, eu vou logo depois de Tá, você. tá bom Oh, então. Tá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo que eu tô com fone de ouvido, tá certo? sim. Boa noite. É? Tá. O alemão Tá, mais brasileiro então, que eu já ouvi. Vai lá. sim, é. Então, a questão aqui que eu compreendi, né, que nós somos únicos, então a nossa é que é tudo semelhante. Isso, entanto, enquanto com todas as coisas que Deus nos fez, né, que tudo que é a nossa criação é tudo semelhança. E aí em comportamentos, em resultados também. Não é tudo igual, é tudo nessa faixa, né? Primeiro, vamos dirimir uma dúvida aqui que é muito recorrente. Quando fala Tá. a semelhança de Deus, não é Uhum. Deus que é semelhante a gente. Nós é que somos semelhantes a Ele em uma coisa chamada energia. É porque o ser humano, ele tenta ver Deus à sua imagem. Quando teve eu vou falar só no Brasil, que é o lugar mais próximo aqui, ainda que eu tenha pessoas de outros lugares do mundo aqui, mas eu vou falar no Brasil e depois eu uso outro exemplo. Mas no Brasil, quando o Alto da Compadecida foi um filme que passou e foi muito aclamado, um filme brasileiro muito bom, diga-se de passagem, aparece um Jesus e o Jesus é preto. Todo mundo riu, porque as pessoas querem que seja a imagem que eu tenho. Se eu sou loira de olho azul, Jesus tem que ser loiro de olho azul. Se eu sou preto, ele tem que ser preto. Se eu sou japonês, ele é japonês. Se ele é coreano, eu sou coreano. Ele tem que ser a minha imagem e não eu a imagem dele. Agora, para que eu seja a imagem do Criador, eu não posso ter matéria porque é o espírito. Então, se eu sou o micro, ele é o macro, nós somos energia. Agora, quanto à nossa formação física, material, ela é mudada o tempo inteiro, na mais variada espécie. Então, a gente não pode pensar nesse parecer ou ser semelhante a Deus, ao Criador, a Buda, ao nome que você quiser dar. Nós temos que pensar que nós somos energia, com uma aparência material. Mas a nossa aparência material, ela é semelhante. Eu sou semelhante a você, mas nós não somos iguais. Se tirar a nossa pele, a nossa gordura, nós somos idênticas. Idênticas. Mas em matéria, nós somos similares. Por que que nós somos similares e não idênticas? Porque similar é algo que parece. Então, semelhança é porque nós somos luz. Jesus disse assim: eu posso tanto quanto meu pai, mas o meu pai pode mais, porque eu tenho macro e tenho micro. Eu posso muita coisa, mas ele pode o todo, eu posso a parte, entendeu? Então, essa aqui é uma diferença. Então, as pessoas, elas não são iguais pela sua condição evolutiva
que não é evolução só de Darwin, não é evolução, porque Darwin nunca falou da evolução do espírito, ele falou da evolução corpórea, ele falou desde lá e aí as pessoas ainda tiraram sarro, mas antes de você ser eu, a gente era uma célula, que foi dividida em dois, em quatro, e aí nós fomos tomando forma. Se ele fosse me descrever da minha concepção até o dia de hoje, eu teria dizer que antes de tudo eu fui uma célula. Como assim você foi uma célula? Vocês já viram antes de ser um feto, vocês já viram o acompanhamento desse ser? Tem um momento que a gente é muito feio. Aliás, às vezes a gente nasce feio também, mas a gente passou por um processo. E pior, o nosso corpo volta para um outro processo que é muito feio também, depois que a gente deixa essa carcaça. Então, essa carcaça, eu dizer que essa carcaça aqui, ela é a imagem de Deus, seria eu diminuir isso, porque isso aqui acaba, o que não acaba é a energia, é o que eu sou, é o que prevalece depois que o meu corpo expira. Agora, os ocidentais, por causa do cristianismo não da igreja primitiva, mas do cristianismo depois de 350, 400, eles dão para a gente uma vida só para resolver tudo isso. Os orientais, eles são, no meu conhecimento, eles são mais sábios, porque eles dão uma essência com várias existências, onde você consegue buscar tudo o que você quer. E eu tenho que lembrar disso. Eu Isto tenho que lembrar disso. envolve daí a... Oi? Desculpa, eu fechei teu microfone, perdão. Estou te ouvindo. Sim, Ah, sim. Isso envolve também na personalidade, em questão de resolver situações, em questão de pensamento, claro, né? Tudo tem diferença, mas como esta a semelhança vem para esse campo você de tem uma comportamento. semelhança, você tem uma semelhança de pensamento. O teu comportamento, ele tem a ver com a tua parte biológica. O teu pensamento, como o pensamento Uhum. de todos os seres, é um pensamento amplo, mas quando ele tem que ser verbalizado pela tua matéria, a tua matéria tem neurônio, tem neurotransmissores, tem toda uma prisão que te impede, inclusive, de dar andamento para as coisas que você quer. Você é presa, e aí por isso que no Ocidente é muito difícil de entender isso, no Oriente o povo oriental é mais fácil, porque no Ocidente eles te deram uma vida. Significa que a prisão que você está, que é o teu corpo, você só tem essa para se resolver aqui. Só que aí você não tem que explicar os amputados, os cegos, os que nem chegaram à luz, você não tem como explicar isso, entendeu? Então, o meu corpo, Uhum. neste contexto Entendi. aqui, gente, tem Sim, alguém com o microfone aberto. Neste contexto aqui, é uma prisão. É uma prisão. Porque eu sei a voz, mas eu tenho sim. afasia, eu não consigo Uhum. falar. Eu quero andar, mas eu não tenho as minhas pernas. Eu quero pegar, mas eu vim sem os meus braços. Quando você olha para os milagres de Jesus, quando você olha para os milagres de Jesus, Jesus nunca deu o que a pessoa não tinha. Ele arrumou o que já estava de perto. Veja bem. Gente, qual que tá ligado, hein? Veja bem. É o meu. Ele falou, ande, levanta e ande. Ele tinha perna. Vê, ele já tinha olhos. Tua fé te curou, ela já não era sangue. Ele nunca manifestou nada que o ser já não tivesse. Ele fez com que aquilo que a pessoa tinha voltasse. Você não vê milagres nem de Jesus, nem quando você vai lá para Zaratustra, quando você vê os alquimistas, você não vê na história da humanidade situações aonde manifestou o que o corpo não trouxe, não da pessoa, mas você vê a manifestação daquilo que já existia. Agora, o ser, seja ele qual for, o espírito que é você, que as pessoas falam assim, o espírito dele, né? Mas o espírito é você, a alma é você, os nomes são você. O espírito que faz esse corpo movimentar, esse não tem problema. Esse não tem problema.
mas ele barra quando chega aí, quando ele está aí. Não adianta nada você pegar uma Ferrari linda, maravilhosa e botar um motor de Fusca. Então você vê um espírito que é uma Ferrari, uma BMW, mas o corpo ali, o motor é de Fusca. Aí você fica tentando passar, mas você não vai conseguir, porque o teu corpo não te ajuda. E aí, para ajudar, você ainda deteriora, você ainda deteriora o corpo que você tem, com o uso de álcool, com o uso de droga, com o uso de um monte de coisa que vai afetando o teu corpo. Por isso que perguntado, quando perguntaram a Jesus, e o que nós temos que comer, o que nós temos que beber, devemos jejuar, né? O que que Jesus disse? Não é o que entra na boca do homem, é o que sai. Tudo quanto comerdes que esteja morto, a partir do momento que você comeu, se torna vivo, porque passa a fazer parte de você. Então, assim, não existe nada que adentre. É o que eu penso, é o que eu trago, é o que eu faço com o meu corpo, porque tudo que eu ingiro, tudo que eu coloco, eu já sei o que vai acontecer. Eu vi uma propaganda bem bobinha de uma Coca-Cola, aí tinha uma Coca-Cola comum e uma Coca-Cola zero. Aí o cara falou assim: Você sabe que mata? Eu não estou falando que Coca-Cola mata, tá? Eu tomo Coca-Cola. Você sabe que mata? A moça falou: Sei. Ele falou: Você sabe que corrói o estômago? Ele falou: Sei. Aí ela falou: Mas você também tá levando? Aí ele falou: Mas pelo menos a minha não engorda. Quer dizer, nós sabemos de todos os riscos que nós estamos passando e vamos, assim mesmo, infelizmente. Mais alguém? Alguém? A Ioná. Sandra, tu tá bonita, hein, mulher? A Sandra hoje arrasou, olha só. Diga, Ioná. É, como você pediu, né, para nesse curso nós termos a mente aberta. Muito Mas aberta. E não me confundir como professora, pelo amor de Deus. aí até justamente baseado na introdução também como você começou. Hoje eu estou diferente de como acadêmica, né? Então, assim, e até a própria palavra milagre. Hum, Porque somos deuses, a gente tem assim, para mim eu tenho girado, assim, feito todo o ah, tempo essa lembrança, né? Essa lembrança, sim, sim, essa porta tem que estar aberta todo o tempo dessa o tempo lembrança. inteiro. Mas a própria percepção da palavra milagre, ela Ah, sempre vem muito ligada à questão da espiritualidade. De, termine a pergunta, vai lá. Pois é, de estar ligada à espiritualidade. E aí, Hum, às vezes, a gente deixa de perceber, digamos assim, porque se a gente for muito letrista, o milagre ele existe em todo tempo. O fato de nós estarmos aqui olhando, hum, tendo uma visão, isso é um milagre. Para quem não tem um olho, esse é o nosso milagre. Aí, hum. como estar Abre só ligado um parênteses, Ioná. É que assim, Uhum. milagre é tudo aquilo dentro da condição humana que quebra uma lei natural. Olha só, milagre é a quebra de uma lei natural. Para o ser humano que não entende que ele é Deus, qualquer coisa, qualquer coisa é impossível, certo? É impossível para ele. Para a pessoa que começa a ter noção da força que tem, aquilo que era natural para os outros, para ele não é. Então, Nina, para mim, é totalmente natural uma pessoa chegar perto de mim, é, e eu auxiliar essa pessoa. Mas para a pessoa que não me conhece, ela fala que eu fiz um milagre, que eu auxiliei ela, que eu fui um anjo na vida dela. E para mim, eu não fiz nada daquilo, porque aquilo é uma coisa natural. Eu vejo de uma forma. Faz um reiki.
Faço reiki para uma pessoa, mando energia para uma pessoa, estou nomenclaturando porque as pessoas nomenclaturam. Não existe milagre aqui, é natural. Agora, para quem não conhece, vai dizer que houve uma quebra da lei natural. Aquela pessoa estava doente e eu fui lá e auxiliei para que ela não ficasse mais doente. Essa pessoa ficou maravilhada com o que aconteceu. Quando alguém fica maravilhada com o que aconteceu, essa pessoa diz que ela passou por um milagre. Então, o milagre para as pessoas é o despertar do olho humano para uma realidade ainda maior. Eu vejo pessoas falando assim, a família tem lá, a gente mesmo fala isso, né? Aí o fulano passou num concurso, aí alguém fala assim, nossa, que milagre, ele passou no concurso. Que milagre você por aqui. Que milagre ela arrumou um marido. Que milagre ele está namorando. A quebra de algo natural é tido como milagre. Mas o milagre é só aquilo que eu faço e que as pessoas não compreendem que faz parte da vida. O milagre do nascimento. Não tem milagre, tem nascimento. Porque se eu ver de uma forma, tudo é milagre, tudo é maravilhoso, mas não é milagre na concepção da palavra, do achar, é igual o extraterrestre. Porque ele não mora na Terra, ele é extraterrestre. Quem mora na Lua é extraterrestre. Então, o milagre, quando visto da forma correta, eu manifestar o meu carro, a minha casa, a minha viagem, eu manifestar um- uma pessoa que goste de mim, sem eu escolher quem, porque eu não posso mexer no livre-arbítrio, mas eu escolher, isso não é milagre, é manifestação de algo que já estava aqui e que o meu coração, com o meu sentir, mais o meu querer, me proporcionam, porque já estava ali. Agora eu preciso entender o que eu quero, e a maioria dos seres humanos não consegue compreender o que quer, porque não nos é permitido querer. Não é? A Coreia. A Coreia do Sul proibiu que as igrejas cristãs elas levem políticos, elas levem quaisquer pessoas que falem de outro assunto que não seja a fé. Por que que ela fez isso? Porque estavam usando a fé das pessoas para angariar dinheiro, para ficarem ricos, para... rarará, barará. Por exemplo, aquilo que acontece aqui de alguém vender uma indulgência, lá não pode. Lá você não pode vender um pedaço do céu. Lá você não pode vender um espetinho para espetar o diabo. Lá você não pode negociar a fé das pessoas. Entendeu? Aqui, milagre é tudo aquilo que as pessoas têm que atribuir a algo a alguém. Venha buscar o seu milagre. Pague, terá o seu milagre. Ah, eu vou te. Ninguém proporciona milagre para ninguém. A gente auxilia o outro na caminhada. E por a pessoa não entender que aquilo seja normal, ela diz que é milagre. É totalmente a coisa mais natural do mundo é eu pegar uma criança e adotar. A coisa mais natural do mundo. Uma pessoa ir lá e pegar uma criança que está na rua e adotar. Assim como pegar um animal, assim como pegar um peixe, assim como ter um filho. É natural. Mas para o outro que não vê isso com naturalidade, como estorvo, como dificuldade, esse vai dizer que a pessoa fez um milagre, que a pessoa é um anjo, que é boa. Besteira, coisa boba. Meu filho estuda na Pestalozzi, numa escola. As crianças TAPS naquelas sacolas para pegar doação, eu fui no mercado e comprei aquela, sabe a sacola do açaí, tacadão? Custa R$ 6 cada um. Fui lá e comprei uma quantidade, deixei na escola para dar para quem não der. R$ 6 para mim não é nada, mas para um monte de criança é. Comprei várias lá e deixei lá. Aí uma moça falou assim: Você é um anjo, porque eu comprei sacola? Ela falou, eu fiquei feliz com o que ela falou.
Mas se eu passar a ser um anjo porque eu comprei sacola, a minha condição e percepção do que é anjo está muito baixa. Porque isso eu fiz mais. Você deu um prato de comida para alguém. Você comprou uma fralda para uma criança que estava com a mãe no coisa. Você deu uma cesta básica. Isso não é fazer milagre. Isso faz parte da humanização. Ah, nos orientais, agora eu tenho até medo de falar dos orientais com a Shelly ali, porque. Shelly, levanta a mão se eu falar errado, tá? Mas quando, por exemplo, nos orientais, se uma pessoa pisa no pé da outra, se ela pisa no pé da outra, na casa, por exemplo, eles não pedem desculpa. Porque não tem necessidade de pedir desculpa, porque eles são conhecidos. Eles sabem que não fizeram por mal, então não tem a necessidade do pedir desculpa. Um pai não pede desculpa para o filho. Você tá, a gente vai passear na China ou no Japão, e você, sem querer, pisa no pé de alguém no supermercado. Se ele pisar no teu pé, ele vai passar direto. Porque ele entende que ele não fez por mal, então ele já segue. Agora, no Brasil, a gente pede desculpa, a gente se justifica, diz por que que a gente pisou, me perdoe, por favor. E, na verdade, a gente faz tudo isso porque realmente a gente tem culpa. Porque a gente não estava presente, a gente estava pensando em outra coisa e foi lá e pisou. A gente tem uma necessidade de se desculpar muito grande, de ficar todo instante dizendo a nossa culpa, tão grande culpa, me perdoe, coisas que não tem necessidade. Eu esbarro em você na rua. Eu não preciso te pedir desculpa. Eu não fiz por mal. Você também sabe que eu não fiz por mal porque eu nem te conheço. No máximo, me passa. Ah, mas isso é má educação? Não, não é má educação. É uma educação tão avançada que faz com que você compreenda que onde existe amor, não existe a necessidade da desculpa. Eu só preciso de desculpa onde não tem amor. Porque onde tem amor, as coisas são feitas assim. Não estou dizendo que lá é porque tem amor, eu estou dizendo que eu tenho uma presunção de que estando em família eu não preciso fazer. Mas aí eu vou para um tipo de religião que bate no peito e fala minha culpa, minha culpa, minha culpa. E se eu for levar o pé da letra, Jesus, Jesus chegou no mercado, estavam vendendo indulgência, ele arrebentou com tudo, jogou. É o único ato de violência que Jesus tem em tudo que fala dele. É o único ato. Ele tira todo mundo lá de dentro e ele fica revoltado. Mas aí, quer dizer, se eu não tiver um rosário de ouro, uma santa de ouro, um não sei o que de ouro, agora, se eu for levar dentro do português claro, né? Jesus nasceu numa manjedoura, Buda largou a riqueza para ir viver na miséria, Gandhi largou a riqueza para viver na miséria, Chico Xavier nunca precisou de coisa, era funcionário público, viveu a vida inteira disso, nunca recebeu R$ 1 por livro vendido, Zaratustra, pobre, miserável, coisa, Hermes Trismegisto, quer dizer, todo mundo que falou de autoconhecimento, de humildade, taraná, buscou na humildade. Não estou dizendo que a gente tem que ser miserável. São coisas muito distintas. Daí a Deus o que é Deus, o que é de César, o que é de César. Então, a gente precisa compreender as coisas para fazer o milagre. E o que que eu me propus quando eu me propus a fazer esse curso? Ensinar com base real o que você pode fazer com a tua vida. E aí as pessoas, né, igual eu recebi lá, falou assim, ah, mas você... É bem ridículo isso, tá? É, você tinha que ter cobrado não sei quanto, né? Daí de graça o que recebeu de graça. O que eu cobro é pelo meu conhecimento. Jamais é pela palavra que não é minha. Nunca. Diga, Shelly. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Shelly.
Eu acho que você vai ter que tirar o fone. Vindo? Agora Ah, sim. tá. Boa noite, professora. Eu queria Boa noite. pergun eu queria perguntar sobre quando a professora fala sobre procrastinação. Procrastinação tem a ver com arrependimento? Tem. Tem. A procrastinação, ela tem a ver com arrependimento, por quê? Porque quando eu procrastino algo, eu deixo de fazer, porque eu não quero fazer, porque aquilo não é para que eu faça, eu tenho todo. Tem um arrependimento que é o de não deveria ter pego para fazer, não deveria ter pego para fazer, e principalmente não quero fazer. O que que significa arrependimento? É quando você não está mais à vontade para fazer alguma coisa. Toda vez que eu me arrependo, é porque aquilo que eu peguei para fazer ou que eu fiz me causou um dano, me causou um mal. A procrastinação é deixar de fazer algo que eu deveria ter feito, mas não fiz. Quando eu quero fazer alguma coisa, quando eu gosto de alguma coisa, eu faço. Essa história da procrastinação é toda vez que ou eu não quero ou eu não gosto. Ah, mas eu queria, eu gosto e não fiz. Você queria e gosta conscientemente, mas inconscientemente, que é aquilo que é você realmente, você já faz uma previsão do futuro que aquilo vai te dar dor de cabeça. Então você não quer passar por aquilo. Então, para não ter o arrependimento posterior, é melhor você levar o nome de procrastinadora agora do que fazer e sofrer uma consciência, sofrer uma consequência muito maior depois. A maioria de nós, a maioria dos seres humanos, elas têm uma coisa chamada intuição, que para alguns autores eles chamam de musa inspiradora. É aquilo que nos antecipa o nosso futuro para que nós não caiamos em situações que vão nos causar dor de cabeça. Mas a maioria não ouve. Uhum, Pode ver que tudo que você procrastinou na tua vida até hoje, quando chegou lá na frente, você viu que se você tivesse feito, você teria tido dor de cabeça. A entendi. procrastinação, ela nunca vem sozinha. Uhum, É o teu inconsciente te impedindo de seguir. uhum. E eu posso perguntar mais uma pergunta sobre Claro, aqui a vocês podem sombra, perguntar quanto quiser. porque a professora falou sobre sombra, falou muita Ah, nessa palavra, então eu acredito que ele é muito importante quando reconhecemos a sombra, que aí também não tenha medo de morte, então a gente é como se fosse a gente amadureceu, a gente entendeu de verdade como é o sentido da vida, é isso? isso, porque para que eu viva na luz, eu preciso da sombra. A sombra é tudo aquilo que eu não quero mais para minha vida. Por mais que eu diga para você, eu não sou racista, eu não sou má, eu não sou traidora, eu não sou mentirosa, eu tenho todas essas características em mim, porque ela faz parte do ser humano. Mas eu, sabedora que eu tenho, eu luto com ela para que eu não faça. Porque quando uma pessoa diz, eu sou boa, eu não sinto isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, ela fica suscetível a cometer essas falhas, porque ela não acredita no que realmente ela é. E o ser humano ele é criado com dualidades. Tudo tem os dois lados, mas qual eu alimento mais? Eu quero levantar cedo, mas eu não quero levantar cedo. Eu preciso. O que que eu vou fazer? O que que eu vou alimentar aqui? Eu vou gritar com alguém, porque eu quero gritar, eu não suporto mais ouvir aquela pessoa. Mas aí eu penso, se eu gritar, eu vou ter consequência. A minha sombra falou, a minha luminosidade foi e falou assim: calma, calma, calma. Você manda em você. Você tem poder sobre você. Quando nós temos poder sobre a nossa sombra vira algo caudaloso. Não sei se você compreende a palavra, mas vive algo. Quando você reconhece a sua sombra, ela passa a ser algo benéfico para você.
Num sol quente, essa sombra te faz repousar, ficar bem. Quando você não reconhece a sua sombra vira uma escuridão, ela vira uma tempestade na tua vida. Então, até a sombra, eu preciso saber lidar com ela para que ela seja para mim um motivo de repouso, não de medo, não de amargura. A morte existe. Eu sei que a morte existe. E eu não gostaria de morrer. Mas não significa que quando a morte chegar, eu não esteja preparada, porque a morte é do meu corpo, não é minha. E o meu corpo vai chegar uma hora que vai estar aqui, já pensou com 102 anos aqui, decrépita, e todo mundo foi embora e eu estou aqui, cadê eu, né? Então vai chegar um momento, seja jovem, chega para todo mundo. Mas quando eu não tenho mais medo disso, eu vivo todos os meus dias da melhor forma possível. E é bonito. Porque o que que angustia o homem? Síndrome do pânico, medo de morrer. Ansiedade generalizada, medo de morrer. Pânico, medo de morrer. É tudo medo de morrer. É medo da única coisa. Por que que a gente não tem medo de viver? Se eu levanto todos os dias dizendo para minha sombra, bom dia, ela fala, bom dia. E a gente segue. Quando ela aparecer, eu falo, opa, agora não. Quem manda em mim sou eu escolho o que eu vou fazer. Ai, mas parece tão fácil. Não, não parece. Isso é o natural da vida, é o natural do caminho. A gente precisa compreender que nós somos seres humanos em processo de evolução. A minha sombra faz parte da minha vida. A gente tem que parar com aquela situação, sabe, daquilo que a gente não gosta, a gente tentar jogar fora. Quer ver? Eu tenho a cor preta e a cor branca. Preta e a cor branca. Ah, eu não gosto da cor preta. Se eu não tivesse a cor preta, esse dourado e esse branco não estaria aparecendo. Ah, mas eu não gosto da cor branca. Se eu não tivesse a cor branca, eu não conseguiria fazer um fundo bonito para aquele ali. Tudo no mundo é importante porque tudo foi criado para me servir. Talvez eu não saiba usar, mas tudo foi criado para mim. E a bondade ou a ruindade não está na coisa. Está no jeito que eu lido. Então, quando eu falo sombra, você está com teus filhos passeando, aquele sol escaldante, você está lá dentro do carro, aí de repente você passa assim, tem aquela árvore enorme, que é aquela sombra grande. Você fala, ai, que sombra maravilhosa. Você vai lá para o carro, teus filhos descem, aquela sombra, mas é a sombra. Só que a sombra, neste momento, ela te traz paz, ela te traz alívio. Já pensou se você acabasse com toda a sombra do mundo? Você está com uma criança num lugar onde tem meia luz e tem uma parede. Aí você começa a fazer vários sinais. É uma sombra, e a criança ri, a criança dá risada, você brinca, todo mundo se diverte. É uma sombra. A sombra só me afeta quando eu coloco nela o poder que eu dou para ela. Tudo na vida depende do poder que eu dou para ela. Se eu não der poder aos outros, se eu mandar em mim, a minha vida é uma constância de milagre. O tempo inteiro. Obrigada, professora. De nada, meu. Eu acho tão bonitinho ela falar professora. Mais alguém? Então, meus amores, eu vou fechar. Agradeço imensamente que tenham participado dessa aula hoje. Aqueles que foram fazer o curso, segunda-feira é a próxima aula. Não percam. Olha, fazendo propaganda agora, ó, ó, garota Coca-Cola. Não percam a palestra de quarta-feira sobre o perdão. É uma palestra gratuita para todas as pessoas. Convide pessoas que vocês gostam. Eu não vou vender nada lá, não se preocupem, não é do meu feitio vender qualquer coisa nesses negócios. A palestra é palestra mesmo sobre o perdão, acho que vai ser bem legal. Convidem as pessoas, eu acho que tem tanta gente que, às vezes, uma palavra, né, a gente tira a sombra da vida de tanta gente. Tá bom? Beijo para vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Ah, quem tirou foto, põe lá para mim, tá? Porque eu não consegui tirar. Tchau.
Tchau, Carla, lindinha. Tchau, Sandra. Tchau, Berenita. Tchau, Elizabeth. Tchau, Shelley. Tchau, Inês. Tchau, Suzy, Berenita, Leide, Mari, Helena, Dalva, Karina, o pessoal que já foi saindo antes, Verônica, todos vocês. Quem não tiver ainda nos grupos, quiser participar, só me mandar. Suzy, tchau. Gente, Suzy lê tarô. Ela fez um para mim que eu fiquei encantada. Foi muito legal. Tchau para vocês. Tchau.